Marta sentava-se frequentemente na varanda de sua casa, olhando para as montanhas distantes, onde o céu se mesclava com a linha do horizonte. Ela sentia o cheiro da terra, o som do vento nas árvores e o canto dos pássaros, e por um momento, tudo parecia calmo e perfeito. Mas por dentro, havia um vazio. Um vazio que ela tentava preencher de todas as maneiras possíveis, mas que sempre voltava, como uma saudade inexplicável. O tempo parecia passar rápido demais, e, apesar da tranquilidade ao seu redor, Marta sentia que algo estava faltando em sua vida. Ela e Joaquim, seu marido, haviam se casado muito jovens. Durante muitos anos, a vida fora cheia de risos, de amor e de esperança. Os dois sempre sonharam em ter filhos, mas a vida, com seus altos e baixos, foi os afastando desse sonho. Quando eram mais jovens, Marta sabia que o momento certo chegaria, mas a realidade da vida foi diferente. As dificuldades financeiras, o trabalho constante e os desafios do dia a dia fizeram com que o tempo passasse mais rápido do que imaginavam. Aos poucos, o desejo de ter filhos foi ficando para trás, engolido pelas responsabilidades que a vida adulta trazia. Agora, aos 64 anos, Marta e Joaquim estavam acostumados com o silêncio da casa. As manhãs eram calmas, e as noites, solitárias. Joaquim ainda era o homem amável e atencioso de sempre, sempre preocupado com o bem-estar de Marta, mas ambos sabiam que as coisas haviam mudado. Marta sentia o peso dos anos, não só em seu corpo, mas também em seu coração. O que ela mais desejava, no fundo, era experimentar a maternidade novamente. Sempre amou crianças, sempre imaginou como seria cuidar de um bebê, ensinar-lhe as primeiras palavras, vê-lo crescer. Mas, com o tempo, o sonho foi ficando distante. Em um dos dias comuns, como tantos outros, Marta estava sentada na cozinha, mexendo lentamente em uma xícara de chá, quando Joaquim entrou. Ele estava com o rosto sério, mas seus olhos, cheios de carinho, nunca deixaram de brilhar. Ele se aproximou e, com sua voz suave e grave, disse: "Amor, estava pensando em algo. Talvez seja uma ideia louca, mas você já pensou em ter um filho?" Marta olhou para ele com surpresa. O que ele dizia parecia surreal. Como seria possível? Como poderia ser possível aos 64 anos? Ela o conhecia o suficiente para saber que ele não estava apenas sonhando acordado. Seu marido sempre foi prático, sempre ponderava as coisas antes de falar. Aquilo era algo mais do que apenas uma ideia vaga. "Joaquim", ela começou, sem saber por onde começar. Eu sempre quis, você sabe disso. Mas estamos tão velhos, o tempo passou. Não sei se seria possível, nem se seria sensato. Ele sorriu com ternura, mas não parecia estar desistindo da ideia. "Nunca é tarde demais, Marta. Talvez as chances sejam pequenas, mas e se? E se pudéssemos tentar, juntos?" Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça de Marta durante o resto do dia. Ela tentou se concentrar nas tarefas diárias, mas não conseguia tirar aquilo da mente. A ideia de ser mãe novamente, de segurar um filho em seus braços, parecia ao mesmo tempo um sonho e uma loucura. Ela sabia que a idade poderia ser um obstáculo, que sua saúde não era mais a mesma, que seu corpo não respondia como antigamente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que despertava uma esperança que há muito ela não sentia. Durante as semanas seguintes, Marta e Joaquim conversaram sobre isso com mais frequência. Eles sabiam que não seria fácil. Os riscos de uma gravidez na idade dela eram muitos, e os médicos poderiam ser contra, mas havia algo dentro de Marta que a fazia acreditar que, se fosse para ser, aconteceria de alguma forma. O desejo de ser mãe novamente era tão forte que ela se sentia disposta a enfrentar o que fosse necessário. Então, no começo de um inverno suave, eles decidiram procurar um médico. Não sabiam ao certo o que esperar, mas estavam decididos a explorar todas as possibilidades. Marta sentia o peso da decisão, mas também a leveza da esperança que começava a crescer dentro de si. Eles marcaram uma consulta com um ginecologista especializado em casos de gravidez tardia. O médico era uma pessoa experiente, e ao ouvir o que Marta tinha a dizer, ele ficou pensativo. "Bem, Marta, sua saúde está boa para sua idade, mas a gravidez nesta fase da vida é um grande risco. As chances de complicações são altas. O seu corpo, assim como o de muitas mulheres nessa faixa etária, não está mais preparado para uma gestação", disse o médico, com um olhar sério, mas sem ser alarmista. Marta ouviu cada palavra atentamente. As palavras dele não a desanimaram. Ela sabia que a decisão estava nas suas mãos e que, apesar dos riscos, ela não queria viver com o arrependimento de não ter tentado.
O médico, compreendendo o desejo deles, sugeriu alguns exames para avaliar sua saúde e as condições para uma gravidez segura. A partir daí, seria possível ver se existia alguma chance real. Os dias seguintes foram marcados por ansiedade e esperança. Marta fez todos os exames solicitados, e embora os resultados mostrassem que os riscos eram altos, ela não perdeu a fé. Em seu coração, ela sabia que seu sonho estava prestes a se realizar. Quando os resultados finalmente chegaram, o médico foi direto ao ponto. Marta, sua fertilidade ainda é boa, mas a gravidez é uma possibilidade incerta. Você teria que ser monitorada constantemente. A decisão é sua. Aquelas palavras, ditas com tanto cuidado, não diminuíram a confiança de Marta. Ela sentiu uma mistura de medo e determinação. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora sentia que, mesmo com todos os desafios, seu sonho poderia se tornar realidade. Conversou longamente com Joaquim e, juntos, decidiram que iriam tentar. Mesmo com todos os riscos, o desejo de ter um filho era maior do que qualquer medo. Nos dias seguintes, Marta começou a tomar as primeiras providências. Ela mudou seus hábitos alimentares, começou a fazer exercícios leves para melhorar sua saúde e se preparou mentalmente para a jornada que estava por vir. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Ela tinha, finalmente, um propósito renovado, algo que a motivava a seguir em frente, apesar da idade avançada. Joaquim estava ao seu lado o tempo todo. Ele, que sempre fora o pilar de Marta, agora compartilhava com ela a mesma esperança. Embora soubesse que a jornada seria difícil, ele nunca deixou sentir-se sozinha. Estava disposto a lutar ao lado dela, como sempre fizera, não importa o que o futuro reservasse. Eles estavam juntos nessa, e, para Marta, isso era tudo o que ela precisava para acreditar que o impossível poderia se tornar realidade. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de incertezas, mas não importava. Marta estava pronta para encarar o desafio. Ela sentia que, finalmente, estava vivendo o seu maior sonho. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando Marta e Joaquim receberam a notícia. A tarde estava calma e silenciosa, como todas as outras, mas naquele momento, o futuro parecia estar se desenrolando de uma maneira inesperada, algo que ninguém poderia prever. Depois de semanas de preparativos, exames e esperanças, o momento finalmente chegará. O telefone tocou na cozinha, interrompendo a quietude da casa. Marta estava sozinha, mexendo em uma panela no fogão, enquanto Joaquim cuidava da horta. Ela atendeu rapidamente, sentindo o coração acelerar com a expectativa. Senhora Marta, estou ligando para informar os resultados dos seus exames, disse a voz do médico, um tom calmo, mas firme. Os resultados foram bastante surpreendentes. O seu corpo ainda está respondendo bem aos estímulos hormonais, e a possibilidade de uma gravidez é real. Estamos lidando com uma situação bastante rara, mas o que posso dizer é que você pode realmente estar grávida. Marta sentiu o mundo parar por um momento. As palavras soaram como um eco distante, e ela teve que se apoiar na bancada para não perder o equilíbrio. A ideia de ser mãe novamente parecia um sonho distante, mas agora, parecia que o impossível havia acontecido. Ela colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração bater forte. Ela não sabia o que dizer, mas sentia a emoção tomar conta de seu corpo. Ela respirou fundo e tentou recuperar a compostura. Eu realmente estou grávida? Ela perguntou, a voz trêmula de surpresa. Sim, senhora Marta. De acordo com os exames, sua fertilidade ainda é surpreendentemente boa. Agora, o próximo passo é monitorar de perto a sua saúde, porque sabemos que há riscos. Mas, sim, você pode estar grávida. Vamos precisar de uma confirmação através de mais exames para garantir que tudo esteja em ordem. Marta desligou o telefone com a cabeça ainda girando. Ela estava grávida. Não podia acreditar, mas a realidade estava começando a se concretizar. Com as mãos ainda tremendo, ela procurou por Joaquim pela casa, tentando encontrar palavras para explicar o que acabará de ouvir. Ele estava na horta, como sempre, agachado entre as plantas, com a testa franzida de concentração. Quando ele a viu, ele se levantou rapidamente, com um sorriso preocupado no rosto. Marta, você está bem? Ele perguntou, preocupado com sua expressão. Joaquim. Eu estou grávida. A voz dela saiu quase em um sussurro, mas os olhos brilhavam de uma mistura de surpresa e emoção. Joaquim a olhou, como se tentasse processar a informação. Ele sentiu o coração disparar e, por um instante, não soube o que fazer. Então, um sorriso largo tomou conta de seu rosto.
Ele deu um passo à frente e a abraçou com força, como se estivesse tentando absorver aquele momento, aquela surpresa que os tomava de assalto. Eu sabia que podíamos fazer isso, ele exclamou, com a voz cheia de emoção. Eu sabia, Marta, eu sabia. Eles se abraçaram por um bom tempo, permitindo-se sentir o calor do outro, o alívio de algo que parecia impossível. Mas o alívio foi rapidamente substituído por uma sensação de responsabilidade que ambos compartilhavam. Marta sabia que, embora a notícia fosse maravilhosa, também trazia um peso enorme. Ela, mais do que ninguém, compreendia os riscos. O médico já havia avisado que a gravidez em sua idade era perigosa. Ela não era mais uma jovem, e seu corpo não funcionava da mesma maneira que antes. O medo da perda e das complicações surgiram instantaneamente. Ela não queria que o medo roubasse a alegria, mas não podia ignorar a realidade. Os dias seguintes foram cheios de preparativos e incertezas. Marta e Joaquim discutiram sobre o futuro, sobre como iriam lidar com a gravidez, sobre como tudo mudaria. Eles estavam felizes, sim, mas também cientes de que algo tão delicado exigiria cuidados especiais. Marta, que sempre foi cautelosa, estava mais apreensiva do que nunca. Como poderia ser mãe novamente em sua idade? Seria possível sobreviver a uma gestação? E o que aconteceria se ela não aguentasse? Joaquim, por outro lado, estava radiante, mas também sentia uma ponta de preocupação. Ele sabia dos riscos e da fragilidade da situação. No entanto, sua confiança em Marta nunca vacilou. Ele sabia que ela tinha uma força incrível, uma força que ele próprio muitas vezes não compreendia. A primeira consulta de acompanhamento foi agendada para a próxima semana. O médico pediu mais exames para verificar o estado de saúde de Marta e para ver como o bebê estava se desenvolvendo. Durante esses dias, Marta tentou se manter calma, mas os pensamentos a assombravam. Ela se pegava imaginando como seria a gestação, como seu corpo reagiria a cada mudança. Ela pensava nos outros filhos que não teve, nos sonhos que deixaram de ser realizados. A sensação de que algo havia ficado incompleto em sua vida parecia agora ter uma chance de ser corrigida. O dia da consulta chegou, e Marta estava nervosa. Ao lado de Joaquim, ela entrou no consultório com uma mistura de ansiedade e esperança. O médico a examinou cuidadosamente, e o silêncio no ambiente parecia um peso. Quando ele terminou os exames, olhou para Marta e disse, com tom sério, mas não alarmante: Marta, como já dissemos antes, sua gravidez está sendo bem monitorada. Os resultados dos exames mostraram que a gestação está se desenvolvendo bem. No entanto, devemos ser realistas, existem riscos. Para sua idade, qualquer complicação pode ser muito grave, e a gravidez precisa ser tratada como um caso de alto risco. O que posso sugerir é que você continue com os cuidados intensivos, visitas constantes e exames regulares. O bebê está se desenvolvendo bem, mas a sua saúde deve ser prioridade. Vamos acompanhá-la de perto. Marta ouviu as palavras com atenção, absorvendo tudo o que o médico disse. Não era confirmação de que tudo estava perfeito, mas ainda assim, ela sentiu um alívio. Ela sabia que cada dia era um passo a mais, um dia a menos de risco. Mas ela também sabia que não poderia se dar ao luxo de ser imprudente. Os desafios estavam à sua frente, e ela precisava enfrentá-los com coragem. O desejo de ser mãe estava mais forte do que nunca, e ela faria o possível para alcançar esse sonho. Quando saíram do consultório, Joaquim segurou a mão de Marta com mais força, como se quisesse transmitir todo o seu apoio. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas ele também sabia que não havia nada que eles não pudessem superar juntos. O que quer que o futuro reservasse, eles enfrentariam com o mesmo amor que sempre tiveram um pelo outro. Estamos juntos, Marta, ele disse, com a voz suave, mas firme. Nós dois, juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Você vai ser mãe de novo, e eu estarei ao seu lado em cada passo. Marta olhou para ele, e seu coração se aquecerá com aquelas palavras. Ela sentia o peso do medo e da responsabilidade, mas também sentia a certeza de que, com Joaquim ao seu lado, nada seria impossível. O caminho à frente seria incerto, mas ela sabia que não estava sozinha. Ela estava pronta para fazer o que fosse necessário, e o amor que compartilhava com Joaquim era a força que a manteria firme em todos os momentos. Quando chegaram em casa, ela se sentou na varanda novamente, observando o horizonte. O céu estava mais escuro agora, mas ela sentia que a vida estava começando a se iluminar de uma forma nova, inesperada. Ela estava grávida, e essa realidade, embora cheia de desafios, era também uma nova oportunidade. O futuro parecia incerto, mas Marta estava decidida a viver esse momento com toda a intensidade que pudesse. Afinal, o
O que mais poderia pedir do que a chance de ser mãe novamente? À medida que os dias se passavam, Marta sentia seu corpo reagir de maneiras que ela já não esperava. Sua saúde, que antes parecia robusta, agora mostrava sinais de cansaço. Ela sabia que a gravidez em sua idade avançada era um risco. O médico havia sido claro quanto a isso, mas a esperança de viver o sonho de ser mãe novamente a mantinha firme. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas acreditava que valeria a pena. A felicidade que sentia ao pensar no bebê era maior do que qualquer medo que tentasse se instalar em seu peito. No entanto, não podia ignorar os sinais de seu corpo que, às vezes, a deixavam apreensiva. Marta acordava com dores nas costas, a pressão arterial subindo e uma sensação de cansaço que a acompanhava durante todo o dia. Ela tentava não demonstrar, não queria preocupar Joaquim, que sempre foi tão carinhoso e atento. Ela se esforçava para manter a rotina, como se nada tivesse mudado, mas dentro de si sabia que o desafio estava apenas começando. Ela tentava se distrair com o trabalho na casa, com os pequenos afazeres diários, mas o corpo não obedecia como antes. A cada passo que dava, um novo desconforto surgia. O medo sutil de que algo pudesse dar errado estava presente, mas ela se esforçava para manter os pensamentos positivos. Afinal, ela já havia superado tanto em sua vida, não seria agora que se deixaria abater. Joaquim, por sua vez, estava mais atencioso do que nunca. Ele percebia o cansaço de Marta, mas, como sempre, não queria que ela se sentisse pressionada. Ele sabia dos riscos, mas a alegria de ver Marta grávida de novo o preenchia de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele começava a se preocupar com os altos e baixos da saúde dela, mas tentava manter a calma, preocupado em não alarmá-la. No entanto, a cada novo dia, ele se via mais apreensivo. O médico que acompanhava Marta recomendou que ela fizesse exames regulares para monitorar a pressão arterial e a saúde do bebê. Precisamos ser cuidadosos, ele disse em uma das consultas. A gravidez está evoluindo bem, mas com sua idade, a chance de complicações pode aumentar a qualquer momento. Fique alerta e não hesite em buscar ajuda se algo parecer fora do normal. As palavras do médico eram sempre um lembrete de que tudo poderia mudar de um momento para o outro. Marta, com seu espírito forte, tentava se manter otimista, mas sabia que os riscos estavam ali, à espreita, prontos para desafiar sua vontade. O mês seguinte trouxe uma nova série de exames, e com eles, novas ansiedades. O cansaço de Marta aumentava, e os sintomas da gravidez começaram a se intensificar. A pressão arterial subiu novamente, e o médico sugeriu que ela passasse a fazer repouso. Foi um golpe duro para Marta. Ela, que sempre foi ativa, que sempre gostou de cuidar da casa e das plantas, agora tinha que se contentar com a imobilidade. Sentia-se mais vulnerável do que nunca, mas tentava não demonstrar suas inseguranças. Joaquim, no entanto, estava atento e mais protetor. Ele fazia de tudo para que ela se sentisse confortável, organizando a casa, cuidando da comida e, acima de tudo, estando ao lado dela o tempo todo. À noite, quando Marta se deitava, sentia uma mistura de emoções. A alegria pela gravidez e a ansiedade de não saber o que o futuro reservava se alternavam de maneira imprevisível. Ela sabia que qualquer movimento brusco, qualquer descuido, poderia afetar sua saúde e a do bebê. Era um peso que ela não podia simplesmente ignorar. Ela se perguntava, todas as noites, se estava fazendo a escolha certa. A decisão de seguir com a gravidez era dela, mas as consequências eram incertas. Joaquim também sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas queria garantir que Marta estivesse bem. A cada exame, a cada consulta, ele sentia uma pequena chama de preocupação acender em seu peito. Ele sabia que, embora o médico tivesse sido otimista em relação à gravidez, os riscos eram reais, e a qualquer momento, ele poderia ser obrigado a enfrentar o pior. No entanto, ele se agarrava à esperança, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, tentando não sucumbir ao medo. Ele fazia o possível para não mostrar suas angústias a Marta, pois sabia que ela precisava de seu apoio mais do que nunca. O que Marta não sabia era que os desafios estavam apenas começando. A gravidez, embora esperada com tanto amor e desejo, logo começaria a revelar seus custos. Ela sentia os sintomas típicos da gestação, náuseas, cansaço extremo e mudanças repentinas no humor. Mas com o tempo, novos sinais começaram a surgir. As dores nas costas se intensificaram, e ela percebeu que o movimento do bebê parecia mais forte do que o normal. Algo não estava certo, mas Marta tentou ignorar. Ela não queria se alarmar sem motivo. No entanto, em uma tarde particularmente quente, ao sentir um desconforto mais intenso, decidiu que precisava ir ao médico. O consultório estava cheio naquela tarde,
mas Marta não se importou com a espera. Ela estava tensa, preocupada com o que poderia ser, mas não queria dar à luz a seus medos. Quando finalmente entrou no consultório, o médico fez uma série de perguntas sobre os sintomas e começou a examinar a pressão arterial. Ele a olhou com uma expressão séria, o que fez o coração de Marta disparar. Marta, preciso ser sincero com você. Sua pressão está muito alta, e isso é motivo de preocupação. Há risco de eclâmpsia, uma condição que pode afetar tanto a sua saúde quanto a do bebê. Precisamos agir rápido, ele disse, enquanto começava a escrever uma série de instruções. Você precisará ser internada para monitoramento. Vou prescrever alguns medicamentos para controlar a pressão, mas é crucial que você descanse e evite qualquer esforço. Marta sentiu o ar sair de seus pulmões. O que ele disse parecia surreal. Eclâmpsia. Ela não imaginava que algo tão sério pudesse acontecer. O medo tomou conta dela de maneira avassaladora, e, pela primeira vez desde que engravidou, ela se sentiu completamente vulnerável. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a do bebê estavam em risco. O custo da felicidade estava se tornando mais claro do que nunca. Joaquim, ao receber a notícia, ficou sem palavras. Ele olhou para Marta com olhos cheios de preocupação, mas também de amor. Ele sabia que não podia perder a esperança, mas o peso da realidade começava a cair sobre ele. Ele não sabia como lidar com o medo que tomava conta de ambos, mas sabia que a única coisa que poderia fazer era estar ali, ao lado dela, enfrentando os desafios juntos. O hospital era um lugar que Marta não conhecia bem, mas que agora parecia uma segunda casa. Ela passou os dias seguintes em observação, com a pressão arterial controlada, mas ainda sentindo o peso de sua fragilidade. Durante as horas de internamento, o medo se infiltrava em seus pensamentos, mas a força que ela nutria dentro de si nunca desapareceu. Ela queria sobreviver para ver o rosto do filho, para viver a experiência de ser mãe mais uma vez. Nos dias seguintes, Marta se dedicou a seguir todas as instruções médicas, fazendo o possível para que o bebê se desenvolvesse bem e sua saúde fosse mantida estável. Ela sentia cada movimento do bebê com mais intensidade, como se ele soubesse o quanto ela precisava dele. Ela nunca havia sentido tanto amor por algo que ainda não conhecia, mas que já preenchia seu coração de maneiras indescritíveis. Esse amor, agora, era a única coisa que a impulsionava a seguir em frente, apesar de todos os desafios. Joaquim estava ao lado dela em todos os momentos, como sempre esteve. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas se a única coisa que poderia fazer era estar ao lado dela, então era isso que ele faria. Eles estavam juntos nisso, e ele sabia que, com o amor que compartilhavam, enfrentariam o que fosse necessário para alcançar a felicidade que tanto desejavam. Marta olhou pela janela do hospital, vendo o céu que agora se tornava escuro. Ela sabia que a batalha estava longe de ser vencida, mas sua esperança estava mais viva do que nunca. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava decidida a lutar por aquele bebê, por Joaquim e por ela mesma. A felicidade tinha um preço, mas ela estava disposta a pagar. Marta sempre acreditou que o amor era a força mais poderosa do mundo. Ele podia mover montanhas, curar feridas e fazer com que os corações se unissem, mesmo nas situações mais difíceis. Mas agora, olhando para Joaquim sentado ao seu lado na cama do hospital, ela sentia que nunca havia compreendido plenamente o poder que esse sentimento tinha. Ele estava ali, incondicionalmente, ao seu lado, segurando sua mão com a mesma ternura de sempre, mas agora com um olhar de preocupação que nunca havia visto antes. Ele tentava disfarçar, mas Marta sabia que ele estava com medo. Ela também estava, mas fazia de tudo para não mostrar. Os dias no hospital se arrastavam. A pressão arterial de Marta estava controlada, mas as visitas diárias do médico eram um lembrete constante de que o pior ainda estava por vir. A cada novo exame, a cada nova medicação, ela sentia a fragilidade de seu corpo, e com isso, um sentimento de impotência tomava conta dela. Ela sabia que estava fazendo tudo o que podia para proteger o bebê, mas a cada dia que passava, os riscos aumentavam. O médico havia sido claro: a gravidez ainda era considerada de alto risco, e qualquer descuido poderia ser fatal, não só para ela, mas também para a criança que crescia em seu ventre. Apesar disso, Marta se recusava a desistir. Ela pensava no futuro, na possibilidade de olhar para o rosto do filho, de amamentá-lo, de ensiná-lo a andar e falar. Esses pensamentos a mantinham firme. Cada movimento do bebê, cada sinal de vida que ela sentia em seu corpo, era uma reafirmação de sua decisão de seguir em frente. Ela não poderia desistir agora, não depois de tudo o que havia enfrentado para chegar até ali. Joaquim, por outro lado, estava se tornando cada vez mais protetor. Ele sabia que não poderia mudar o que estava acontecendo,
mas fez tudo o que pôde para aliviar o sofrimento de Marta. Durante os dias de hospital, ele se dedicava a pequenas coisas, ajustava os travesseiros para que ela se sentisse mais confortável, trazia seus livros e revistas favoritos para distraí-la, e até tentava fazer piadas para arrancar um sorriso dela, embora soubesse que, no fundo, ela estava aterrorizada. Ele queria ser a rocha que ela precisava, a base sobre a qual ela poderia se apoiar. O amor que ele sentia por Marta nunca foi apenas uma ideia abstrata. Ele era tangível, real, visível nas pequenas ações do cotidiano. Quando ela olhava, sentia-se segura, mesmo quando o mundo ao seu redor estava desmoronando. Joaquim não se importava com as dificuldades, com os medos que surgiam, ele só se importava em estar ali, com ela, como sempre esteve. O tempo no hospital parecia parar. As horas se arrastavam, mas Marta tentava aproveitar os pequenos momentos. Ela sabia que a recuperação era lenta e que ainda havia muito a ser feito, mas sentia que estava em boas mãos, não só com os médicos, mas também com Joaquim. Ele era seu apoio, sua fonte de força. Quando ele falava sobre o futuro, sobre os sonhos que ambos tinham de criar uma família, Marta sentia seu coração se aquecer. Ele nunca havia deixado de acreditar nela, e isso a motivava a continuar. Não importava o quão difícil fosse, ela faria o possível para sobreviver e ser a mãe que sempre quis ser. A cada noite que passava, Marta sentia a presença de Joaquim ao seu lado como uma luz em meio à escuridão. Ele ficava acordado até tarde, lendo ou fazendo pequenas anotações, mas sempre de olho nela. Ela sabia que ele não queria dormir, que ele temia que algo acontecesse enquanto ele estivesse dormindo. Ele havia sido o pilar de sua vida por tanto tempo, mas agora, vendo medo em seus olhos, ela sentia que o peso da responsabilidade estava sobre os dois. Em uma manhã, depois de mais uma série de exames, o médico entrou na sala com um semblante mais sério do que o usual. Marta se sentou na cama, tentando controlar o nervosismo que começava a crescer. Joaquim, ao seu lado, segurou sua mão com mais força, como se tentasse transmitir a ela toda a coragem que ele ainda possuía. O médico se aproximou lentamente, como se as palavras que ele fosse dizer fossem de uma importância imensa. Marta, ele começou, com a voz calma, mas com um tom que Marta não podia ignorar. O seu corpo está reagindo bem ao tratamento, mas precisamos ser honestos. Você está em uma fase crítica da gravidez. A pressão arterial precisa ser mantida sob controle, e qualquer esforço pode ser fatal. A sua saúde, e a do bebê, estão muito delicadas. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que as coisas estavam difíceis, mas não imaginava que fosse chegar a esse ponto. Joaquim, que sempre havia sido tão forte, agora estava visivelmente abalado. Ele apertou ainda mais sua mão, tentando transmitir a ela todo o apoio e amor que sentia. Mas Marta podia sentir que o medo também havia tomado conta dele. Ele temia perdê-la, e isso a deixava ainda mais angustiada. Precisamos monitorar você mais de perto, o médico continuou. Vou prescrever mais medicações, mas o repouso absoluto é imprescindível. Nada de esforço físico, nada de levantar da cama sem supervisão médica. Você precisa ficar calma, o mais tranquila possível. Vou pedir para que façamos um novo exame de ultrassom para verificar a saúde do bebê. As palavras do médico ecoaram na mente de Marta. Ela sabia que a situação estava mais grave do que parecia. Ela tinha que ser forte, não só por si mesma, mas por Joaquim e pelo filho que ela tanto desejava. Ela fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Ela nunca imaginou que teria que enfrentar uma situação como essa, mas sabia que não tinha escolha. Ela precisava lutar. Joaquim, sempre ao seu lado, a olhou com o coração cheio de amor. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas a única coisa que ele tinha certeza era que amava mais do que qualquer coisa neste mundo. Ele não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ela tivesse a chance de realizar seu sonho de ser mãe. Ele a amava com uma intensidade que ia além das palavras, e isso motivava a continuar lutando ao lado dela, enfrentando todos os obstáculos. Quando o médico saiu, Joaquim ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para Marta, os olhos cheios de emoções conflitantes, mas com um sorriso suave no rosto. Não importa o que aconteça, Marta, ele disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu estarei aqui com você, a cada passo do caminho. Você não está sozinha. Marta olhou para ele, e, pela primeira vez, sentiu a total certeza de que nada poderia separá-los. O amor que ela sentia por Joaquim era incondicional, assim como o dele por ela. Eles eram uma equipe, e juntos enfrentariam o que fosse necessário para alcançar o que mais desejavam. Mesmo com o medo, mesmo com as dificuldades, o amor era a força que os manteria firmes.
Eles estavam juntos nessa, e, juntos, iriam superar tudo. Marta passava os dias entre a esperança e o medo, um ciclo sem fim. O hospital, que ela imaginava ser apenas um lugar temporário, agora parecia ser sua casa. A sensação de que sua vida estava sendo definida por uma série de exames, diagnósticos e remédios a deixava exausta. Não importava o quanto ela tentasse manter a calma, a pressão aumentava, e os dias pareciam se arrastar em um ritmo lento e interminável. Ao seu lado, Joaquim estava mais presente do que nunca, mas também podia ser visto com um olhar cansado, como se estivesse carregando o peso da ansiedade em seus ombros. Cada conversa com o médico, cada exame, se tornava uma nova batalha contra o tempo. O monitoramento da pressão arterial de Marta era incessante, e o medo de que algo fosse dar errado pairava no ar a cada segundo. Ela sabia que, embora o bebê estivesse se desenvolvendo bem, a fragilidade de sua saúde tornava qualquer sinal de complicação uma grande ameaça. Os médicos tinham sido claros: a gravidez era de risco. O medo da eclâmpsia, um problema grave que poderia surgir devido à pressão alta, estava constantemente na mente de todos. E apesar de tudo, o que mais pesava no coração de Marta era o dilema interno que ela não conseguia mais ignorar. Ela se perguntava todos os dias se estava tomando a decisão certa. Em algum lugar dentro de si, um medo profundo estava crescendo. A gravidez, que antes era apenas um sonho distante, agora se tornava uma realidade arriscada, uma realidade que exigia dela mais do que ela jamais imaginou ser capaz de dar. Ela olhava para Joaquim, e seu coração se apertava ao perceber que ele estava tão apreensivo quanto ela. Ele a amava, e isso era claro. Mas, em seus olhos, Marta podia ver que ele também estava lutando contra um medo que ela não podia nomear. Talvez fosse o medo de perdê-la, talvez fosse o medo do desconhecido, mas o fato era que ambos estavam ali, no meio de um turbilhão de emoções conflitantes, tentando encontrar um caminho seguro. Durante o dia, Marta tentava manter uma fachada de calma, tentando não transparecer o turbilhão de pensamentos que a invadiam. Ela conversava com Joaquim sobre o futuro, falava sobre o bebê e se perdia em sonhos sobre a vida que poderiam ter juntos. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta da casa e os únicos sons que podiam ser ouvidos eram os da respiração de Joaquim e os batimentos do monitor de Marta, a dúvida tomava conta de sua mente. Estava fazendo a coisa certa? O que aconteceria se a gravidez fosse além de sua capacidade física? Ela estava colocando em risco sua vida e a do bebê. Mas, ao mesmo tempo, como poderia desistir do sonho que tanto almejou? Como poderia voltar atrás e se conformar com a ideia de nunca ser mãe novamente? Marta sabia que Joaquim, apesar de seu apoio incondicional, também estava tendo que enfrentar esses mesmos questionamentos. Ele a amava profundamente, mas ele também via os riscos. Ele via como o corpo de Marta estava começando a se desgastar, como o cansaço se acumulava, como a ansiedade o consumia, e ele temia que, a qualquer momento, ele tivesse que fazer uma escolha difícil: deixar Marta seguir com a gravidez, com todos os riscos que isso implicava, ou pedir que ela abortasse para salvar sua vida. A ideia de perder Marta, de ver sua vida sendo dilacerada, o consumia. Ele queria ser forte para ela, mas, às vezes, sentia-se impotente. O medo de perder sua esposa e, ao mesmo tempo, o medo de que Marta pudesse não sobreviver ao parto, o assombrava. Ele havia tentado não mostrar seu próprio conflito interno, mas Marta percebia. Ela sentia. Era nos pequenos gestos, nos olhares furtivos, nas palavras não ditas, que ela sabia o que ele estava passando. Ela não queria que ele se sentisse culpado por suas preocupações, mas também não conseguia lidar com a ideia de que ele tivesse que tomar decisões tão difíceis por ela. Ela sentia que isso não era justo, não era algo que ele deveria carregar sozinho. Mas ela estava tão imersa em seu próprio medo que não conseguia expressar o que sentia. Era como se uma cortina invisível tivesse caído entre eles, uma cortina feita de silêncio e medo. Em uma tarde particularmente difícil, depois de uma consulta com o médico, onde a conversa sobre os riscos de eclâmpsia se tornou mais séria do que nunca, Marta e Joaquim ficaram sozinhos no quarto. O ambiente estava pesado, e o silêncio que o cercava era desconfortável. Marta olhou para ele, tentando encontrar alguma palavra que pudesse aliviar a tensão, mas nada vinha. Joaquim estava olhando para o chão, seus ombros caídos, como se estivesse carregando o peso de um fardo invisível. Marta sabia que ele estava em conflito, e ela, também, estava. O amor que eles compartilhavam era forte, mas agora, esse amor estava sendo desafiado por uma realidade implacável. Joaquim, Marta disse, sua voz quebrando o silêncio, eu não sei o que fazer. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. E se eu não conseguir? As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas carregavam o peso de um medo profundo, um medo que ela já não podia mais manter escondido.
Joaquim levantou os olhos e a olhou com uma intensidade que a fez sentir o peso de seus próprios medos. Ele queria dizer algo, algo que a confortasse, mas as palavras não vinham. Ele sabia o quanto ela estava lutando com tudo isso. Ele sabia que ela sentia a mesma coisa, que, ao olhar para ele, via o mesmo medo. Mas ele também sabia que, naquele momento, não havia respostas fáceis. Não havia palavras mágicas que pudessem apagar a angústia que ambos sentiam. Tudo o que ele queria era proteger Marta, mas ele também sabia que não podia controlar o que estava além de seu alcance. Marta, ele começou, com a voz baixa, mas firme, eu te amo tanto. E eu não quero te perder. Mas, acima de tudo, eu quero que você esteja bem. Eu quero que você viva, porque sem você, não sei como viveria. E, se precisar tomar uma decisão difícil, vou fazer o que for melhor para você. Não sei o que vai acontecer, mas não vou deixar você lutar sozinha. Eu estarei com você em cada passo. Eu prometo. Essas palavras, simples mas poderosas, atingiram Marta como um raio. Ela sentiu uma onda de emoção a envolver, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Joaquim não queria que ela passasse por tudo isso, mas ele sabia que ela era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Ela também sentia o mesmo por ele, e, nesse momento, as palavras não eram mais necessárias. Eles estavam juntos nessa, e, não importa o que acontecesse, o amor que compartilhavam era a base que o sustentaria. O conflito interno de Marta não desapareceu, mas ela sentiu que a conversa com Joaquim havia aliviado um pouco a pressão que estava sobre ela. Ela sabia que não podia tomar a decisão sozinha, e não precisava. Joaquim estava ao seu lado, pronto para enfrentarem o que viesse juntos. Ela olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos e se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente segura. A jornada ainda seria longa, cheia de desafios e incertezas. Mas agora, Marta sabia que, com o amor de Joaquim, ela tinha algo que a faria continuar lutando. Ela não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas agora ela estava disposta a enfrentar o que viesse, não mais com medo, mas com a força que só o amor poderia dar. A espera parecia interminável. Marta sentia como se os dias estivessem se arrastando, um após o outro, sempre um ciclo de exames, visitas ao médico e noites de insônia. O bebê continuava a se desenvolver de maneira saudável, mas Marta sabia que cada dia era um risco. A gravidez, já de alto risco, parecia cada vez mais próxima de alcançar o seu clímax, e a ansiedade a consumia. O médico havia falado sobre a possibilidade de complicações a qualquer momento, e Marta não podia deixar de sentir uma crescente pressão em seu peito. A realidade de sua situação parecia mais próxima a cada minuto que passava. O parto era iminente, e embora ela estivesse emocionada e feliz com a ideia de finalmente se tornar mãe, o medo era algo que não podia ser ignorado. Joaquim, sempre ao seu lado, tentava manter a calma, mas o cansaço também começava a se acumular sobre ele. Ele sabia que Marta não estava apenas fisicamente exausta, mas emocionalmente sobrecarregada. Ele estava preocupado com sua saúde e com o bebê, mas, como sempre, não queria deixar que Marta percebesse. Ele tentava manter o otimismo, falando sobre os planos para o futuro, sobre como seria maravilhoso quando finalmente tivessem um bebê em seus braços. Mas, por dentro, o medo de perder Marta e a criança que tanto esperavam consumia de maneira silenciosa. O médico, em suas últimas consultas, havia sido enfático. O parto deveria acontecer o mais breve possível. Os riscos aumentavam a cada dia, e a pressão arterial de Marta não estava tão controlada quanto deveria. Ele explicou que o trabalho de parto não poderia ser adiado por mais tempo, e que seria necessário monitorar Marta de perto. A gestação, que já se arrastava por 9 meses difíceis, estava chegando ao fim, mas os desafios estavam apenas começando. Marta sentiu um calafrio ao ouvir as palavras do médico, mas também havia algo dentro dela que a impulsionava a seguir em frente, algo que a fazia acreditar que, apesar de tudo, ela estava pronta para enfrentar o desconhecido. A noite anterior ao parto foi a mais difícil de todas. Marta estava no quarto do hospital, tentando se acalmar. A cada minuto, sentia as contrações começando a ficar mais fortes e mais frequentes. A dor, embora ainda suportável, a fazia perceber que o momento estava chegando. Ela não conseguia mais ficar deitada, então caminhou pelo quarto, tentando aliviar a tensão. Joaquim, que estava sentado ao lado dela, a observava com preocupação, mas não dizia nada. Ele sabia que não havia palavras que pudessem amenizar o que ela estava passando. A única coisa que ele poderia fazer era estar ali, presente, com ela. Ele a amava mais do que tudo, e isso era o que mais importava naquele momento. O hospital estava mais silencioso do que nunca,
exceto pelo som das máquinas e dos passos apressados dos enfermeiros que passavam pela porta. Marta olhou pela janela, vendo as luzes da cidade brilhando à distância. O vento soprava com suavidade, mas dentro dela havia um turbilhão. Ela sentia a pressão de um peso invisível sobre seus ombros, mas também sentia algo mais profundo, algo que a motivava a continuar, o desejo de ver aquele bebê. Ela não sabia o que aconteceria, mas sabia que não podia voltar atrás. Ela tinha que ir até o fim, não importa o custo. Joaquim se levantou e foi até ela. Ele a abraçou de forma apertada, como se soubesse que esse momento poderia mudar suas vidas para sempre. Eu estou aqui, Marta, ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu estarei com você a cada segundo. Tudo vai ficar bem. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que estava tomando conta de seu corpo. Eu sei, ela disse, com a voz trêmula. Eu só quero que ele esteja bem. E que eu consiga dar a luz a ele com segurança. Joaquim a olhou com carinho, seus olhos refletindo o amor que sentia por ela. Ele sabia que ela estava com medo, mas também sabia que ela era forte. E ele faria o possível para que ela sentisse que, mesmo em meio ao caos, ela não estava sozinha. A madrugada chegou, e o parto se aproximava rapidamente. Marta sentia o corpo se preparando para o grande momento. As contrações estavam mais intensas, e ela sabia que, em breve, o médico viria para acompanhá-la até o centro de parto. Ela não sabia como reagiria quando o momento finalmente chegasse, mas o medo e a expectativa estavam criando uma mistura de emoções intensas dentro dela. Ela tentou se concentrar nas palavras de Joaquim, na promessa de que tudo ficaria bem. Mas, por dentro, ela sentia o medo tomar conta de si. Quando o médico finalmente entrou no quarto, Marta sentiu um arrepio na espinha. Ele estava calmo, mas havia algo em seu olhar que indicava que a situação estava mais séria do que ela gostaria de admitir. Ele a examinou rapidamente e, com uma voz firme, mas gentil, disse, Marta, é hora. Precisamos ir para a sala de parto agora. Não se preocupe, você está em boas mãos. Joaquim segurou a mão de Marta com força, e juntos, seguiram até a sala de parto. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca. A cada passo, Marta sentia o medo e a ansiedade tomarem conta dela, mas ela também sentia uma força crescente. Era o momento da verdade, o momento em que ela finalmente conheceria o filho que tanto sonhara. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Não por si mesma, mas por ele, o bebê que ela carregava há 9 meses, o sonho que estava prestes a se tornar realidade. Quando chegaram à sala de parto, Marta foi colocada na cama, e os enfermeiros começaram a prepará-la. A tensão no ar era palpável. Joaquim ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, dizendo palavras de encorajamento, mas nada poderia aliviar a dor que ela estava sentindo. As contrações eram fortes e regulares, e ela se esforçava para respirar fundo e se manter concentrada. Cada movimento do médico, cada gesto dos enfermeiros, parecia acelerar o processo, e Marta não sabia quanto mais poderia suportar. Mas ela sabia que não tinha escolha. Ela precisava passar por aquilo para que o bebê tivesse a chance de nascer. A dor se intensificou, e Marta sentiu uma onda de pressão em seu corpo. Ela olhou para Joaquim, seus olhos cheios de medo e esperança, e ele sorriu para ela com um sorriso que transmitia mais força do que ela poderia imaginar. Ele estava ali, com ela, e isso a fez sentir que, de algum modo, tudo ficaria bem. As horas pareciam passar lentamente, mas Marta estava determinada. O momento que ela tanto esperava finalmente chegou. O médico disse que era hora de empurrar, e ela seguiu suas instruções com toda a força que ainda restava em seu corpo. A cada contração, ela sentia como se estivesse se entregando completamente ao processo. Não havia mais tempo para medos ou inseguranças. Ela estava fazendo isso, finalmente. Com o último esforço, Marta deu o último empurrão, e o bebê nasceu. O som do choro da criança foi a primeira coisa que ela ouviu, e isso fez seu coração disparar de felicidade e alívio. Joaquim estava ao seu lado, com os olhos cheios de lágrimas, e ele a beijou na testa, dizendo, Nós conseguimos, Marta. Nós conseguimos. O bebê foi colocado nos braços de Marta, e ela olhou para ele com uma emoção que jamais imaginou sentir. Ele era perfeito. Pequeno, mas completo, com os olhinhos arregalados e as mãos pequeninas. Ela o segurou contra o peito, sentindo o calor do seu corpo, e tudo o que havia acontecido nas últimas semanas parecia desaparecer. O medo, a dor, as inseguranças. Tudo se foi naquele momento, e o que restava era o amor. Marta olhou para Joaquim, e os dois sorriram, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Eles haviam chegado até ali, juntos,
e o que mais importava agora era o futuro que começava naquele momento. O futuro com seu filho, o sonho realizado que finalmente se tornava realidade. Eles estavam completos agora. E, juntos, enfrentariam tudo o que viesse. O choro do bebê preenchia a sala do hospital com uma melodia que, até aquele momento, parecia distante demais. Marta não conseguia parar de olhar para ele, sua pequena criatura, tão frágil, mas cheia de vida. Ela o segurava com tanto cuidado, como se temesse quebrá-lo, mas a alegria de finalmente ter aquele ser em seus braços era indescritível. Joaquim, ao seu lado, estava igualmente emocionado. Seus olhos estavam úmidos, mas o sorriso em seu rosto era imenso, refletindo todo o amor que ele sentia por Marta e pelo bebê. A pequena sala do hospital parecia cheia de vida, com o calor da felicidade inundando o ambiente. O peso das últimas semanas, dos medos e da tensão, parecia ter desaparecido. Finalmente, tudo tinha dado certo. O bebê estava saudável, Marta estava bem, e, por um momento, tudo parecia perfeito. Eles estavam em paz, rodeados pela nova vida que haviam criado juntos. O amor que sentiam um pelo outro parecia se expandir com a presença daquele bebê em seus braços, e Marta não podia imaginar como poderia ser mais feliz do que naquele momento. Mas, como tudo na vida de Marta, o equilíbrio durou pouco. Algo que parecia improvável, algo que ela nunca havia imaginado, estava prestes a acontecer. O que havia começado como uma celebração da vida, uma vitória contra todos os obstáculos, rapidamente se transformaria em um pesadelo. Horas depois do parto, quando Marta ainda estava se recuperando, uma sensação de desconforto começou a tomar conta de seu corpo. A dor, inicialmente leve, logo se intensificou. Ela tentou ignorá-la, pensando que seria apenas um efeito colateral do esforço do parto, algo que ela poderia suportar. Mas a dor continuava, e a pressão em seu peito parecia aumentar a cada segundo. Joaquim estava ao lado dela, como sempre, tentando ajudá-la com os cuidados pós-parto, mas logo começou a perceber que algo estava errado. Marta estava respirando com dificuldade, seu rosto pálido, e ela parecia cada vez mais fraca. Ele a olhou, preocupado, tentando manter a calma, mas a inquietação logo tomou conta dele. Ele apertou sua mão, tentando não demonstrar o medo que sentia. Marta, você está bem? Ele perguntou, sua voz trêmula. Ela tentou sorrir, mas o esforço foi em vão. A dor a fazia suar frio, e a sensação de que algo estava completamente fora de lugar não desaparecia. Eu não me sinto bem, Joaquim, ela murmurou, seu tom de voz quase inaudível. Eu sinto que algo está errado. A preocupação de Joaquim cresceu em intensidade, e ele não hesitou em chamar uma enfermeira. Em poucos minutos, uma equipe médica estava ao redor de Marta, realizando exames e tentando entender o que estava acontecendo. O bebê estava bem, mas Marta estava claramente em sofrimento. O silêncio na sala era pesado, e Joaquim, embora cercado de médicos, sentia-se impotente. Ele sabia que algo estava acontecendo com sua esposa, mas não entendia o que. O médico de Marta entrou na sala e, ao ver a situação, não demorou a agir. Ela está com dificuldade respiratória e sinais de insuficiência cardíaca, disse ele, sua voz grave e calma. Precisamos de mais exames urgentes. Algo não está certo com a pressão arterial dela. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Joaquim sentiu o coração acelerar, e o medo se instalou em seu peito como uma fera. Ele nunca imaginou que algo tão sério pudesse acontecer após o parto, especialmente depois de tanto tempo de sofrimento e luta para que tudo estivesse bem. Mas, agora, a realidade era cruel. Ele não sabia o que fazer. Ele só sabia que tinha que estar ao lado de Marta, que tinha que fazer algo para ajudá-la. Os médicos rapidamente levaram Marta para a unidade de terapia intensiva, enquanto Joaquim ficou para trás, sem saber como lidar com o que estava acontecendo. Ele não podia deixar de pensar no bebê, sozinho no quarto, com as enfermeiras cuidando dele, enquanto Marta enfrentava algo que ele não compreendia. Ele sentia um nó na garganta, a angústia de estar afastado dela, mas sabia que não podia fazer nada além de esperar. O tempo parecia passar devagar, e os minutos se arrastavam enquanto ele aguardava notícias. A equipe médica trabalhou rapidamente, tentando estabilizar Marta, mas a situação não melhorava. A pressão arterial dela estava descontrolada, e sua condição só piorava. O coração de Joaquim estava apertado, e ele sentia que a vida estava escorrendo pelas suas mãos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que era sério. Ele estava em pânico, mas tentava se manter firme por Marta, por ela e pelo bebê. A noite caiu, e Joaquim estava exausto, mas não se afastava do hospital. Ele sentia que, de alguma forma, a presença de Marta, mesmo em sua condição,
era tudo o que ele precisava. Ele se manteve perto, esperando uma solução, esperando que o pior passasse. Mas, à medida que a noite avançava, o silêncio na sala de espera foi interrompido pelo som da porta se abrindo. O médico que acompanhava Marta entrou, com um olhar grave. Joaquim se levantou imediatamente, seu corpo tenso, os olhos arregalados de preocupação. O que aconteceu? Como ela está? Ele perguntou, a voz rouca. O médico olhou para ele com um olhar que refletia toda a seriedade da situação. O estado de Marta é muito crítico, Joaquim. A pressão arterial não está respondendo aos tratamentos. Ela está em risco de falência múltipla dos órgãos. Precisamos agir rapidamente, mas a situação é muito grave. Eu não posso prometer nada. Essas palavras caíram sobre Joaquim como uma bomba. O chão parecia se abrir sob seus pés, e a sensação de desespero foi quase insuportável. Ele não queria acreditar. Ele não queria ouvir aquilo. Marta estava lutando pela vida, e ele se sentia completamente impotente diante daquilo. Ele queria gritar, queria fazer algo, mas tudo o que ele podia fazer era esperar. A cada minuto que passava, o medo crescia. Joaquim sabia que não havia mais tempo. Ele sentia que algo estava prestes a ser arrancado dele, algo que ele não podia nem sequer imaginar perder. O bebê, que estava em seu quarto, esperava por uma mãe que talvez não pudesse voltar. Marta, a mulher que ele amava, estava lutando para sobreviver, e ele não sabia o que mais poderia fazer. O médico saiu para reunir mais informações, deixando Joaquim em um silêncio profundo e assustador. O que poderia acontecer? Ele não sabia. Ele não queria imaginar. Tudo o que ele sabia era que, se ele perdesse Marta, ele perderia uma parte de si mesmo, a parte que o completava. Ele fechou os olhos por um momento, tentando juntar forças, mas o vazio em seu peito parecia aumentar a cada segundo. Horas depois, Joaquim foi chamado para entrar na unidade de terapia intensiva, onde Marta estava. Ela estava em um estado crítico, e a equipe médica estava fazendo tudo o que podia para estabilizá-la, mas não havia mais certezas. Quando ele entrou na sala, Marta estava inconsciente, ligada a vários aparelhos que monitoravam sua respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Ela estava pálida, quase irreconhecível, e, embora estivesse cercada de cuidados, parecia tão frágil quanto um fio de seda prestes a se romper. Joaquim se aproximou dela com cautela, tocando sua mão com suavidade. Ele sentiu uma onda de tristeza e impotência, mas também uma força que o fez lutar pela esperança. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas não queria aceitar que Marta pudesse ser arrancada dele tão rapidamente. Marta, ele sussurrou, a voz cheia de dor e amor. Eu estou aqui. Não vai acontecer nada, eu prometo. Eu não vou deixar você ir. Ele não sabia se ela podia ouvi-lo, mas fez questão de estar ali, segurando sua mão, oferecendo o único consolo que poderia. A luta estava apenas começando, mas Joaquim sabia que, naquele momento, ele precisava ser forte para os dois. Ele não permitiria que a tragédia se levasse para longe do que ele mais amava. As horas passaram como uma eternidade, e o destino de Marta estava nas mãos da medicina. Enquanto isso, Joaquim permaneceu ao lado dela, com o coração apertado e uma fé que se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Ele só queria que ela acordasse, que ela voltasse para ele e para o bebê, que tudo voltasse ao normal. Mas, naquele momento, ele não sabia como o futuro se desdobraria. O que ele sabia era que, enquanto houvesse vida, haveria esperança. E ele não estava pronto para deixar ir. A manhã seguinte chegou sem grandes mudanças. Joaquim não havia dormido durante a noite. Ele passava horas sentado na cadeira ao lado da cama de Marta, observando os monitores que emitiam sinais constantes, mas frios, sobre sua condição. A cada bip dos aparelhos, um calafrio percorria seu corpo, como se cada som fosse uma sentença de incerteza. Ele sabia que Marta estava lutando contra o tempo, mas também sabia que ela estava em um estado muito mais grave do que qualquer um havia antecipado. Os médicos haviam dito que sua recuperação dependia de como ela reagiria ao tratamento, mas, no fundo, Joaquim sentia que estava perdendo a batalha. Ele não sabia quanto mais poderia suportar. Era difícil olhar para ela e ver alguém que ele conhecia tão bem, alguém que sempre foi forte e vibrante, agora reduzida a uma sombra de si mesma, conectada a diversos aparelhos e imersa em um sono profundo e artificial. Marta estava inconsciente desde que fora levada para a UTI, e sua respiração era assistida por máquinas. Seus lábios estavam pálidos, e suas mãos, antes cheias de vida, agora pareciam frias e frágeis. Joaquim acariciava sua mão com tanta suavidade que parecia temer quebrá-la. Ele não queria acreditar que ela pudesse estar tão perto de partir,
mas a realidade estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Nos primeiros momentos em que Marta foi internada, os médicos tentaram ser otimistas. Disseram-lhe que as chances de recuperação eram pequenas, mas que Marta era uma mulher forte e que, se alguém poderia superar aquela situação, seria ela. No entanto, a dor nos olhos de Joaquim e o silêncio crescente ao redor de Marta indicavam que ninguém mais acreditava em milagres como ele acreditava. Ele estava perdido, mas não queria mostrar isso para ninguém. Se Marta fosse ver, ele não queria que ela visse sua fraqueza. Ela precisava saber que ele estava ali, ao seu lado, firme e com a esperança ainda viva. Mesmo que fosse uma esperança solitária. Durante o dia, a equipe médica tentava ajustar os tratamentos, mas os resultados eram os mesmos. O coração de Marta não estava respondendo de maneira adequada. Sua pressão arterial se mantinha baixa, e os sinais vitais continuavam a dar indicações de que seu corpo não estava reagindo. Ela estava à beira de um colapso completo, e cada minuto parecia ser uma luta pela sobrevivência. Joaquim não sabia mais o que fazer. As orações que ele sussurrava em seu coração, as promessas de que ela ficaria bem, pareciam vazias. Ele sentia o peso da impotência apertando seu peito, mas ainda assim se agarrava a uma tênue linha de esperança. O bebê, que antes era a alegria e a razão de tanto esforço, estava em um estado de felicidade relativa. As enfermeiras haviam cuidado dele com todo carinho, alimentando-o e monitorando, mas a angústia de Joaquim nunca o permitiu aproveitar esses pequenos momentos de paz. Ele estava dividido entre duas realidades, as de sua esposa em luta pela vida e de seu filho, que, embora pequeno e vulnerável, era a única certeza que ele ainda tinha. O médico entrou na sala e, ao ver Joaquim, se aproximou com um semblante sério, mas não totalmente sem esperança. Ele sabia que as coisas estavam difíceis, mas era necessário conversar de maneira franca. Ele tinha algo importante a dizer. Joaquim, ele disse, com uma voz grave, as chances de Marta se recuperar são extremamente pequenas, mas queremos tentar mais uma abordagem. A situação é delicada, mas precisamos de mais tempo para dar uma chance ao tratamento. Joaquim respirou fundo. A cada palavra, parecia que a realidade se tornava mais implacável. Ele sabia que o médico estava fazendo seu trabalho, que estava tentando encontrar uma solução, mas o que ele mais desejava naquele momento era ver Marta acordando e sorrindo novamente. Ele queria que ela estivesse lá, ao seu lado, cuidando do bebê, rindo, conversando. Mas, em vez disso, ele estava preso na beira do abismo, com o coração cheio de medo e um futuro imprevisível. Enquanto o médico explicava as opções, Joaquim se afastou um pouco, sentindo uma onda de desespero tomar conta de si. Ele não queria ouvir mais diagnósticos, mais expectativas. Ele queria que a esperança se tornasse realidade. Mas, em vez disso, ele apenas viu o pior se aproximando. Naquela noite, quando a luz do hospital se tornou mais suave, um evento que ninguém esperava aconteceu. Joaquim estava sentado à beira da cama de Marta, com os olhos fechados, tentando conter as lágrimas. Ele não sabia mais como continuar. Ele sentia que estava sendo consumido pela dor de ver sua esposa, aquela mulher cheia de vida, agora à beira da morte. Em um momento de silêncio, algo inesperado aconteceu. Marta mexeu os dedos lentamente, depois sua mão se contraiu, como se tentasse agarrar algo. Joaquim, inicialmente assustado, logo se inclinou para mais perto, seus olhos fixos nela. Ele não sabia se era um movimento involuntário ou se ela estava realmente reagindo. Marta, ele sussurrou, quase sem acreditar. Marta, é você. A mão de Marta se moveu novamente. E, dessa vez, seus olhos, que antes estavam fechados, começaram a se abrir lentamente. Joaquim não sabia o que estava acontecendo, mas, por um momento, sua mente se desligou do medo. Ele se inclinou para mais perto de Marta, segurando sua mão com força, como se temesse que ela fosse desaparecer novamente. Joaquim. A voz dela, fraca e rouca, saiu como um suspiro, mas foi como uma explosão de vida para ele. Eu estou aqui. O coração de Joaquim disparou. Ele não sabia como reagir, mas seu corpo parecia estar em movimento antes que sua mente compreendesse completamente. Ele a abraçou com força, sentindo sua respiração fraca, mas constante. Marta, você está me ouvindo? Você está voltando para mim? Ele perguntou, sua voz embargada de emoção. Marta ainda estava fraca, seus olhos com dificuldade para focar, mas um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Ela não conseguia dizer muito, mas os sinais eram claros. Ela estava, de alguma forma, voltando de um lugar profundo, do limiar da morte. O corpo ainda não estava recuperado, mas sua alma parecia ter encontrado força para se agarrar à vida. Joaquim olhou para ela com uma mistura de alívio,
incredulidade e alegria. Ele sentiu o peso de todas as semanas de sofrimento e incerteza desaparecerem de uma vez. A dor que ele sentirá ao ver Marta em perigo se dissipou, ainda que a luta não estivesse completamente vencida. Mas, agora, ele sabia que ela não estava pronta para partir. Ela estava ali, e isso era tudo o que ele precisava para continuar acreditando. Eu não vou te deixar, Marta, ele sussurrou, enquanto segurava sua mão com mais firmeza. Eu nunca vou deixar você. Marta sorriu, com os olhos ainda fracos, mas cheia de amor. Ela não sabia como estava viva, nem como havia lutado contra tudo aquilo, mas sabia que o amor deles a tinha trazido de volta. Ela não estava sozinha. Ela tinha Joaquim, e tinha o bebê, que também precisava dela. Ela tinha uma razão para continuar. A luta ainda não estava vencida. A recuperação seria longa e difícil, mas naquele momento, Marta havia dado o maior dos presentes a Joaquim, a esperança de que, apesar de tudo, a vida poderia voltar a ser plena. E, enquanto o bebê dormia tranquilamente em seu berço ao lado, Marta e Joaquim compartilhavam aquele momento como um milagre, um símbolo de que, enquanto houvesse vida, ainda haveria amor. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Marta acordou, lentamente, sentindo um peso no peito que não conseguia identificar. Seus olhos estavam pesados, sua mente ainda turva com os resquícios de uma recuperação dolorosa. A última coisa que lembrava era de uma escuridão densa, onde nada parecia real. Ela tinha a sensação de ter sido puxada de volta de um lugar muito distante, um lugar onde ela não queria estar. Mas, ao abrir os olhos, ela soube, sem que ninguém precisasse lhe dizer, que a batalha que enfrentará não tinha sido em vão. Ela ainda estava ali, com a vida pulsando dentro de si. O ambiente ao seu redor era silencioso, e, ao tentar se mover, uma dor leve tomou conta de seu corpo. Mas nada parecia tão importante quanto a sensação de que ela ainda estava viva, que a morte não a havia levado. Ela olhou ao redor da sala e, pela primeira vez desde que acordara, seu coração deu um salto de alegria ao ver Joaquim sentado ao lado de sua cama, com a cabeça apoiada em uma das mãos, dormindo profundamente. Ele estava exausto, mas sua presença era o que Marta mais precisava naquele momento. Ela tentava entender a extensão do que acontecerá. Lembrava-se da luta desesperada para sobreviver, daquelas horas intermináveis em que os médicos haviam corrido contra o tempo para mantê-la com vida. Mas agora, ali, em sua cama de hospital, rodeada por monitores e com a luz suave que entrava pela janela, ela sentia como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. Marta queria falar, mas sua garganta estava seca. Então, com um esforço, ela alcançou a mão de Joaquim, que imediatamente despertou ao sentir o toque suave de seus dedos. Seus olhos se abriram rapidamente, e ele a olhou com um misto de surpresa e alívio. A princípio, ele parecia não acreditar que ela estava realmente acordada. Por alguns segundos, nada mais importava. Ele a abraçou com tanta força que Marta sentiu o calor de seu corpo se espalhando por cada parte da sua alma. Ela sabia, com toda certeza, que ele também estava lutando, mas agora, juntos, eles haviam superado a maior das provas. Marta, você voltou. Você está bem? Eu não sabia se conseguiria te ver acordada novamente, ele disse, sua voz falhando, como se as palavras fossem insuficientes para expressar toda a emoção que ele sentia. Ela sorriu fraca, tentando acalmá-lo, mas sua força ainda não era suficiente. Ela estava fraca, mas sentia uma alegria indescritível por estar de volta ao lado dele, por saber que sua luta não havia sido em vão. Eu estou aqui, Joaquim. Eu estou aqui, ela sussurrou, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Os dois ficaram ali por um longo tempo, sem precisar de palavras. Joaquim a segurava com força, e Marta sentia seu coração bater em uníssono com o dele. Não havia necessidade de mais explicações ou de justificativas. Eles haviam atravessado um abismo juntos, e agora estavam de volta à vida. A vida, com todas as suas dificuldades, mas também com todas as suas belezas. A recuperação de Marta foi lenta, mas ela sabia que a jornada para a cura estava apenas começando. Ela sentia o corpo cansado, suas forças ainda sendo testadas a cada novo dia, mas algo dentro dela havia mudado. Ela agora sabia que, independentemente das dificuldades que ainda precisariam enfrentar, ela estava viva. E isso era suficiente. Joaquim estava ao seu lado a cada momento. Ele nunca a deixava sozinha, sempre buscando formas de ajudar. Ele sabia que a recuperação seria difícil, mas não importava. Ele a amava com uma intensidade que não cabia em palavras, e sabia que, juntos, poderiam suportar qualquer coisa. Nos dias seguintes, ele ajudava Marta a se mover, a se alimentar e a descansar. Ele se tornou seu maior apoio,
seu ponto de referência em meio à fragilidade da recuperação. O bebê, embora ainda pequeno, estava crescendo forte e saudável. Marta sentiu uma imensa gratidão por esse pequeno ser que havia sido sua razão para lutar, que tinha sido motivador para sua recuperação. Ele estava sendo cuidado com muito amor e carinho pelas enfermeiras, e, quando finalmente teve a chance de segurá-lo em seus braços, as lágrimas de Marta desceram silenciosamente. Ela olhou com um amor indescritível, e soube que todas as dificuldades que haviam enfrentado haviam valido a pena. Mas, enquanto Marta se recuperava, Joaquim também enfrentava seus próprios desafios internos. Ele sabia que não podia expressar a dor de ter visto sua esposa à beira da morte, mas a angústia de quase perdê-la o consumia de uma forma que ele não podia explicar. Ele havia sido o pilar de Marta durante toda a sua luta, mas, agora, ele precisava encontrar a força dentro de si mesmo para lidar com os sentimentos que estavam emergindo. Ele não sabia se estava pronto para lidar com o peso de tudo o que havia acontecido, mas sabia que, para Marta e para o bebê, ele tinha que ser forte. O tempo foi passando e, aos poucos, a vida no hospital foi se tornando mais tranquila. Marta teve alta, e a primeira coisa que fez foi respirar o ar fresco da liberdade. Ela estava em casa novamente, e o ambiente, que antes parecia vazio e sombrio, agora estava cheio de esperança. A casa, antes silenciosa, agora era preenchida com os sons suaves do bebê e com a presença constante de Joaquim, que não deixava de olhar para ela com os olhos cheios de amor. Marta sabia que a recuperação total seria um processo demorado, mas a sensação de estar em casa, de estar com sua família, de ter seu filho em seus braços, fazia tudo parecer possível. Joaquim, ao seu lado, nunca deixou de se preocupar com ela, mas havia uma paz agora entre os dois, uma paz que antes não existia. Eles haviam enfrentado a escuridão juntos, e agora, estavam prontos para aproveitar a luz que se abria à sua frente. Os primeiros dias em casa foram difíceis, mas, ao mesmo tempo, maravilhosos. Marta estava cansada, mas seu coração transbordava de felicidade. Ela sabia que não havia garantias no futuro, mas, ao olhar para Joaquim e para o bebê, ela sentia que o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer medo. Juntos, eles haviam conquistado a maior das vitórias. Eles estavam vivos, e o futuro, embora incerto, agora parecia cheio de possibilidades. Joaquim, sempre atencioso, tentava equilibrar a vida de cuidar de Marta, do bebê e das tarefas diárias. Mas o que mais lhe dava força era o sorriso de Marta, os momentos em que ela, ainda cansada, mas com os olhos cheios de gratidão, o olhava e dizia: "Eu te amo, Joaquim. E nós vamos dar o melhor para esse nosso filho." E, no fundo, ele sabia que, com aquele amor, não havia nada que eles não pudessem enfrentar. A vida, com suas incertezas, havia trazido os dois de volta. E, agora, nada mais importava além disso. Eles estavam juntos, prontos para viver cada momento com o filho que, de alguma forma, os havia unido ainda mais. O medo e a dor estavam ficando para trás, e a esperança, essa sim, era o que eles carregavam agora, mais forte do que nunca. O tempo, como sempre, continuava seu curso implacável. Marta e Joaquim haviam encontrado uma nova normalidade. Depois de todos os momentos difíceis que haviam atravessado, finalmente conseguiam respirar com mais facilidade. A vida em casa estava repleta de desafios, mas também de uma alegria silenciosa que preenchia o ambiente. O bebê, agora com poucos meses, estava crescendo de forma saudável, e Marta, embora ainda lidasse com os resquícios da recuperação, começava a se sentir mais forte a cada dia. Joaquim, sempre dedicado e atencioso, nunca tirava os olhos de Marta e do filho. Ele sabia que, por mais que as coisas parecessem ter se acalmado, o peso de tudo que viveram ainda estava presente, ainda que fosse sutil. A cada risada de seu filho, a cada olhar de Marta, ele se sentia agradecido, mas também marcado pela experiência que quase o separou. Ele sentia uma necessidade crescente de proteger o que havia de mais precioso para ele, Marta e o bebê. Mas havia algo, uma sombra, que pairava sobre ele. Algo que ele sabia, mas não havia se permitido contar a Marta. Algo que o corroía, mas ao mesmo tempo o fazia querer esperar o momento certo. Aos poucos, com a vida seguindo seu curso, Joaquim percebeu que o segredo que carregava dentro de si não poderia mais permanecer oculto. Era uma verdade que ele sabia que precisava compartilhar, não apenas porque ela era importante, mas porque afetava diretamente a sua família, o futuro deles. Ele não sabia como Marta reagiria, mas sabia que o peso da culpa e da angústia o consumiam cada vez mais. A decisão de contar era inevitável, mas ele temia o impacto das palavras. Como ela reagiria ao descobrir algo tão profundo, algo que ele tinha escondido, com o intuito de protegê-la, mas que, agora, parecia ser o momento certo para revelar.
Naquela tarde, enquanto Marta estava no sofá, amamentando o bebê e trocando olhares de carinho com ele, Joaquim se aproximou lentamente, com o peito apertado. Ele se agachou ao lado dela, seu coração batendo mais rápido do que gostaria. Marta olhou para ele, com um sorriso cansado, mas cheio de amor, algo que ainda o fazia se sentir completamente imerso no vínculo que compartilhavam. Mas o peso de sua confissão estava tomando forma, e ele sabia que não havia mais como adiar. Marta, preciso te contar uma coisa, ele disse, com a voz firme, mas cheia de incerteza. Ela olhou, parando por um momento de olhar para o bebê, percebendo a seriedade em sua expressão. Algo havia mudado em seu tom, algo que a deixou imediatamente em alerta. Joaquim, o que aconteceu? Você está me assustando, ela disse, seus olhos agora focados nele, a sensação de um novo medo tomando conta de seu peito. Ele suspirou, fechando os olhos por um instante, como se tentasse reunir coragem. Ele sabia que as palavras seriam pesadas, mas precisava começar de algum jeito. Eu sei que o que vou te dizer vai ser difícil de ouvir, mas é algo que eu preciso que você saiba, algo que não posso mais carregar sozinho. Marta, sentindo a tensão no ar, colocou o bebê delicadamente no sofá e se virou para ele, agora com toda a sua atenção voltada para o marido. O que está acontecendo, Joaquim? Fale, por favor. Ele respirou fundo e, com um olhar pesado, disse, quando você ficou grávida, antes de tudo isso começar, eu não te contei tudo. Eu fui ao médico, mas não para fazer exames em você. Eu fiz exames, Marta. Eu fiz testes, com o objetivo de garantir que você poderia engravidar. Porque eu sabia que as chances eram pequenas, e eu estava com medo. Eu não queria perder a chance de ser pai. Então, quando o médico falou sobre a possibilidade de você engravidar, eu sabia que poderia ser muito difícil para você. Então, tomei uma decisão. Eu usei o esperma de um doador, um anônimo. Eu sabia que não seria fácil, mas eu não queria que você soubesse. Eu queria te dar a chance de ser mãe. Marta olhou para ele, atônita. Aquelas palavras soaram como uma explosão, ecoando em sua mente. A princípio, ela não conseguiu processar o que ele estava dizendo. Ela sentia a raiva se formar, mas também a confusão. Como ele podia ter feito isso? Como ele podia ter tomado uma decisão tão importante sem ao menos lhe contar? Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor e incredulidade. Você fez isso sem me contar? Joaquim, como você pôde? Eu confiava em você. Confiava em tudo o que fazíamos juntos. Eu não posso acreditar que você fez isso sem nem sequer pensar em me consultar primeiro, ela disse, a voz falhando, a raiva transbordando em cada palavra. Joaquim sentiu o peso da culpa esmagando, e, pela primeira vez, ele se deu conta de como estava errado. Ele queria proteger Marta, queria que ela tivesse a chance de ser mãe, mas não considerou o quanto isso poderia magoá-la. Ele sabia que estava errando, mas, naquele momento, ele não sabia como reparar aquilo. Ele se ajoelhou diante dela, com o coração apertado, os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguia mais conter. Eu sei que errei, Marta, ele disse, a voz quebrando. Eu estava com tanto medo. Medo de perder você, medo de não conseguir fazer o nosso sonho de ter um filho acontecer. Eu não queria te magoar, mas eu sabia que, se eu contasse, você poderia me odiar. Eu não queria correr o risco de perder você por uma decisão tão difícil. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas eu estava desesperado. Eu te amo, Marta. Eu só queria que você tivesse a chance de realizar o seu sonho. Marta, embora ainda chateada e magoada, olhou para ele e, por um momento, sentiu uma onda de compaixão. Ela sabia que Joaquim a amava de uma maneira que a maioria das pessoas jamais entenderia. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia a dor da traição, o fato de que ele tinha feito algo tão íntimo sem compartilhá-lo com ela. Ela não sabia como se sentia. A sensação de perda, de que algo precioso havia sido quebrado, era avassaladora. Ela estava lutando contra a confusão que tomava conta de seus pensamentos. Eu entendo o seu medo, Joaquim. Eu entendo a dor que você sentiu ao pensar que isso poderia ser algo que nunca aconteceríamos. Mas, ao mesmo tempo, você me tirou o direito de decidir, você me tirou a chance de ser parte disso tudo. Eu não sei se posso simplesmente te perdoar, não sei se posso simplesmente aceitar o que você fez, ela disse, a voz trêmula, mas sincera. Havia uma parte dela, no entanto, que sabia que Joaquim nunca teve a intenção de feri-la. Ele estava fazendo isso porque o medo e o amor o haviam consumido. Ela olhou para o bebê, e algo dentro dela se acalmou. Ele era a prova viva do amor que compartilhavam. Talvez fosse difícil, talvez fosse complicado,
mas o bebê era deles, e isso, de alguma forma, os uniria novamente. Eles haviam passado por tantas provações, e talvez pudessem superar essa também. Eu não sei o que vamos fazer com isso, Joaquim. Eu não sei como vai ser a partir de agora, mas precisamos resolver isso. Eu preciso pensar. Preciso de tempo para entender o que sinto. Você me traiu, e isso não é fácil de aceitar, ela disse, os olhos agora cheios de lágrimas. Ela se virou para ele, colocando a mão em sua face, com um toque suave, mas distante. Eu preciso de tempo. Joaquim assentiu, entendendo a necessidade de espaço. Ele sabia que o que havia feito não tinha justificativa, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança de Marta. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, de alguma forma, ele faria tudo o que pudesse para reparar o erro que cometera. Por mais que o peso da culpa o consumisse, ele acreditava que, com paciência e amor, eles poderiam encontrar uma forma de superar isso. O amor que Marta e ele compartilhavam era forte, e talvez fosse o suficiente para reconstruir o que fora quebrado. Mas, naquele momento, o futuro era incerto, e Marta sabia que seria uma jornada longa até que ela pudesse compreender, aceitar e decidir o que era melhor para ela e para sua família.